Essa câmera aqui não. Boa noite, quem tá entrando. Vamos esperar mais um pouquinho. Eu sou muito pontual. Deixa eu ver, eu acho que eu tô fazendo nas duas páginas. Oi, pessoal. Gil, Ivanete, Luciana, Dilma. Meninas, vou pedir para vocês, ver se vocês conseguem entrar na minha página profissional. É Rosane Cincinatos, nutricionista. Porque eu tô tentando fazer tanto na minha página pessoal quanto na profissional. Eu não sei se eu vou conseguir ficar nas duas. Porque a câmera do meu computador, ela é aqui embaixo. E aí, para eu posicionar, eu não tô conseguindo. Hoje eu estou sem minha assistente. Luciana estudou comigo, não foi? No Franco? Acho que é você. Oi, Alessandra, tudo bom? Tá vendo? Tô fazendo nos dois lugares. Francis, tudo bem? Então vamos lá, vamos começar. Vou tentar explicar um pouquinho, passar um pouquinho do que é a minha experiência aí tratando há alguns anos pacientes com fibromialgia. Então deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Rosane Cincinatos, eu sou nutricionista funcional. Eu sou formada em nutrição há 19 anos, tá? Tenho algumas especializações em nutrição clínica funcional, em nutrição clínica, em fitoterapia. Tenho mestrado em bioquímica médica pelo FRJ. Estou tentando agora entrar no meu doutorado, se eu conseguir ter tempo para isso, para me dedicar. E, assim, gosto muito de passar as informações, as pesquisas que eu tenho feito. Eu gosto muito de passar isso para as pessoas, porque eu acho que a informação hoje em dia é tudo, né? Graças a Deus a gente tem um acesso a essa informação, então por que não passar, né? Então, assim, durante esse meu caminho profissional, né, eu tive a possibilidade de acompanhar de perto pacientes com fibromialgia, tá? A sua evolução bem positiva, quando ela é tratada dentro de um olhar funcional, tá? A principal queixa, eu acho que eu não vou entrar muito no mérito da doença em si, porque todo mundo que provavelmente está aqui já teve um diagnóstico de fibromialgia, né? Então, a principal queixa é dor muscular, que essa dor ela permanece ao longo do dia, dificultando as suas tarefas, as atividades, e ela é caracterizada por uma dor crônica, que geralmente é generalizada. Muitos pacientes se queixam de uma fadiga imensa para desenvolver qualquer atividade, está sempre cansado, tem alterações no sono, alguns apresentam depressão, ansiedade e uma forte correlação
com a síndrome do intestino irritável, né? Então, assim, essa síndrome, né, ela geralmente acomete as mulheres, né, tem uma questão assim, dizem, né, os estudos que tem uma questão muito genética, tem uma questão genética, porém, sabe-se que essas alterações ou essas anormalidades, elas vão se expressar se você tiver um gatilho para isso, né, se você determinar um gatilho e como é que eu posso dizer? Essa predisposição, ela também ela pode ser associada, geralmente ela é associada a alguns fatores, como desequilíbrios hormonais. Muitos artigos hoje em dia estão evidenciando o acúmulo de metais pesados, né? Principalmente assim, a gente mulher que tá sempre usando maquiagem, né? Tem a questão dos cosméticos com muito chumbo, com muito níquel. E assim, a gente acaba usando isso ao longo da vida, né? E não percebe que esses produtos têm uma quantidade grande desses metais que, infelizmente, eles não são eliminados de uma forma muito fácil do organismo, né? Então, você tem que ter um sistema de detoxificação muito perfeito, alinhado, para que a gente possa eliminar essas substâncias. E geralmente, assim, na grande proporção, essa eliminação não acontece. Então a gente vai acumulando esses metais pesados e eles podem causar uma série de problemas, né, no organismo. E uma delas é assim, existe essa correlação com a questão da fibromialgia. São pacientes que também têm um elevado estresse oxidativo, ou seja, uma produção maior de radicais livres, né? Esses radicais livres, eles causam todo um dano celular, podendo até promover aí alguns tipos de cânceres. E também, assim, muitas deficiências nutricionais. A gente percebe que quando a gente faz um rastreamento desses indivíduos, né, faz uma análise do perfil bioquímico dele, a gente vê que tem inúmeras alterações, tanto em vitaminas, quanto em minerais, quanto até mesmo no perfil antioxidante. Então, são pacientes que a gente tem assim, uma vontade um pouquinho maior de tratar, porque a gente vê que através da nutrição funcional a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida, né? E geralmente esse tipo de problema ele é desencadeado por algum gatilho, né? Então, assim, alguma coisa aconteceu naquele período da vida, né? A pessoa tem a expressão do gene, né? Tem a questão toda genética, mas porém houve alguma coisa que exacerbou aquela, né, aquele gene para ele desempenhar aquele problema. Então, no caso da fibromialgia, tem essa questão da genética um pouco envolvida, porém, se você tiver como modificar, né, toda a sua questão ambiental, você tem uma alimentação mais saudável em relação a alimentos de verdade, né, tentar retirar o máximo possível de alimentos industrializados, consumo menor de gorduras, de alimentos que têm metais pesados, não só alimentos, né, mas num geral que tem metais pesados, a gente consegue não fazer manifestar esse tipo de síndrome, né? Então, assim, eu percebo que na prática clínica, que cada paciente abre com uma sintomatologia, né? Uns, desencadeou porque teve alguma perda familiar, isso assim, na maioria das doenças autoimunes também existe uma questão de um gatilho que dispara e abre o quadro, né? Então, assim, na maioria das vezes começa com um ponto de dor localizado que vai se generalizando junto com aquele evento que desencadeou o processo, né? Então, assim, a gente sabe que esses pacientes, quando chegam aqui, além dessa fadiga, né, eles vêm com um receituário assim, imenso de anti-inflamatórios, de medicamentos analgésicos. Então, assim, aquele paciente está cansado, não só pela própria
pela própria síndrome, né? Pela própria dor que qualquer pessoa que tenha dor, né? Ela se sente angustiada, toda aquela vontade de viver, não vou dizer de viver, né? Às vezes fazer suas atividades regulares, aquilo ali dá uma estacionada, né? Você perde um pouco o prazer porque você fica com dor, né? Você está sempre com dor, né? Essa dor geralmente aparece de manhã e vai ao longo do dia. Então, assim, são pessoas que são muito sofridas. Você vê na face dessas pessoas, né, aquele sofrimento, né? Porque tá sempre tomando alguma coisa, algum medicamento que de fato não acaba não tratando, né, o problema em si. Acho assim que a nutrição funcional ela veio justamente para isso aí, para tratar o indivíduo como um todo, né? Fazer com que o tratamento seja baseado nos seus sinais e sintomas e que a gente possa avaliar o indivíduo como um todo e tratar de fato a doença e não o sintoma, né? Você está tomando um analgésico, você está tomando um anti-inflamatório, você está tratando a causa, você não está tratando a causa. E assim, eu percebo que através de todo um embasamento nutricional, a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida, né? Não só dos pacientes com fibromialgia, mas com qualquer tipo de doença ou de síndrome, né? Eu, assim, trato muitas pessoas com síndrome do intestino irritável. E, assim, a gente vê, sabe, depois de 2, 3 dias de início do tratamento, as pessoas falam, meu Deus, o que você fez? Por que eu fui a milhões de médicos e não consegui chegar ao que eu estou chegando agora? Entendeu? Por que em 2 dias você conseguiu melhorar tudo e eu estou aí há anos? É isso aí, gente. A nutrição é a profissão do futuro. As pessoas têm que se conscientizar de que através do que a gente come, através das nossas escolhas alimentares, a gente pode estar aí realmente traçando o nosso futuro, né? Um futuro que pode ser saudável ou não. Porque, assim, ao meu ver, o que adianta a expectativa de vida é aumentar, a gente conseguir viver até os 90 anos, mas pelo menos 90 anos sofrendo. Eu não queria, eu não quero isso para mim. Eu quero viver até os 90 anos super saudável, né? Então, assim, eu tenho que fazer por onde, né? Então, assim, uma questão assim que eu acho importantíssima frisar para vocês em relação aos anti-inflamatórios, né? Esse consumo regular, esse consumo crônico, ele leva à alteração da permeabilidade intestinal. Eu vou sempre posso fazer a live que for, que eu vou tocar sempre no mesmo assunto, porque a doença ela começa no intestino e ela termina no intestino. Então, assim, se a gente tiver todo um sistema, todo um trato gastrointestinal equilibrado, a gente não vai ter nenhum problema de saúde, ou mínimos problemas de saúde. Então, assim, se a gente tem alteração da permeabilidade intestinal, a gente vai ter a ativação do sistema imunológico, e essa ativação do sistema imunológico vai destruir com a nossa vida. Então, assim, os anti-inflamatórios, primeiramente, eles têm, né, esse poder de, infelizmente, de alterar a nossa permeabilidade intestinal. Então, com isso, reduz a imunidade. Então, assim, também eu percebo que faz muito uso dos analgésicos, tá? Analgésico para dor, né? E esses analgésicos em uso crônico, eles levam ao aumento na excreção de vitamina C e de potássio, tá? Então, assim, se a gente tem uma deficiência no nosso perfil bioquímico de vitamina C e de potássio, principalmente da vitamina C, a gente tem uma menor absorção do ferro, né? Então, assim, a gente às vezes percebe que pelo hemograma esses indivíduos têm uma anemia, mas a anemia aí você vai dar o ferro, tudo bem, você vai dar o ferro, você vai suplementar o ferro para esse indivíduo, porém você não está tratando a causa, você está simplesmente fazendo uma suplementação. Mas qual é a causa disso? É o uso crônico de analgésicos, levando a uma baixa, né, na verdade um aumento na excreção da vitamina C,
que ocasiona a anemia. Então, o que a gente tem que tratar? De fato, de reduzir os analgésicos para que a gente não excrete a vitamina C que a gente está tomando. Então, assim, veja às vezes as pessoas fazendo suplementação, gastando dinheiro à toa, sabe? Porque não é por aí. Acho que a gente tem que suplementar o que de fato o corpo precisa. Mas precisa por quê? Porque você, de algum modo, não está consumindo. Não porque você está tomando uma medicação que vai diminuir essa excreção, entendeu? Então, eu tento modular, né, essas alterações e ver o paciente de fato como num todo, né? Outra coisa, eu tô um pouco tensa aqui porque eu não sei ver aonde, qual câmera que eu olho. Eu fico olhando para uma, olho para outra, que hoje a minha filha não tá aqui, né? Ela teve neném, meu neto tá com 11 dias e ela tá lá em casa cuidando dele. Eu acabei agora o consultório e tô tentando, mas aqui a iluminação é ruim, não sei se eu olho para a câmera de baixo, se eu olho para essa, se eu olho para essa. Então, vocês me perdoem, tá? Então, assim, voltando. Então, assim, um dos fatores assim mais importantes que eu julgo também, além dessa questão dos anti-inflamatórios e dos analgésicos, é um motivo, tá? Pelo qual a pessoa que tem fibromialgia desenvolve fadiga. Vocês têm uma noção? Por que que desenvolve? Por que que você tem fadiga? É uma fadiga generalizada, você não tem vontade de nada, né? Pessoa que se irrita com qualquer coisa, tá sempre com dor, claro, tem que estar irritada, né? E essa questão da fadiga crônica que eu, assim que a gente intervém, isso melhora substancialmente. Por quê? Deixa eu tentar explicar com vocês, tá? Então, assim, a gente pode dizer que a fibromialgia é uma mitocondriopatia. Por quê? Acredito que todos aqui que estão aqui já devam ter estudado sobre os seus problemas, né? E sabem que a mitocôndria é uma organela que ela está dentro da célula e ela é responsável por gerar energia para o nosso organismo, para o nosso corpo, para a gente desempenhar as nossas tarefas do dia a dia, né? Então, assim, a produção de energia, que no caso seria o ATP, dentro do músculo, tá? Ela modifica. Por quê? Porque existe uma alteração nessa produção de ATP pela mitocôndria nessa síndrome. E isso acaba desencadeando, né, essas alterações, essa sintomatologia, no caso da dor crônica, né? Então, assim, a inflamação, ela está muito presente. Você vê que o indivíduo que tem fibromialgia é um indivíduo inflamado, né? E o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar diminuir o processo inflamatório dele. Por que ele é inflamado? Por conta dessa alteração da permeabilidade intestinal, no caso, a disbiose intestinal, né? Essa alteração da permeabilidade, ela faz com que o sistema imunológico seja ativado. Então, se o sistema imunológico ele é ativado, ele pensa assim, tem uma inflamação. Por isso que o indivíduo que tem fibromialgia, né, ele está sempre inflamado. Por conta da ativação do sistema imunológico. Agora, se você não tem disbiose, se você tem todo o seu intestino fechadinho, não acontece isso. Não vai haver ativação do sistema imunológico. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que tratar é a disbiose intestinal, né? E aí as pessoas acham que você tratando de disbiose intestinal é só tomar probiótico. Não é. Existe uma infinidade de pontos que a gente tem que chegar até entrar com antibiótico, com probiótico, né? Não é só pegar e tomar o probiótico. Eu tenho disbiose, vou tomar. Não é assim. Né? Primeiro a gente tem que corrigir a mastigação, a gente tem que corrigir o estômago, a questão da hipocloridria. Então a gente tem que ter um pH ideal, um pH ácido no estômago para que aconteça todo o processo digestivo, para que aconteça
não absorção, mas absorção a nível intestinal. Então aquele alimento ele tem que chegar num pH mais alcalino dentro do, do intestino, né? Ele sai ácido, as enzimas do suco pancreático vão lá e modificam o pH desse alimento e ele se torna um pouco mais alcalino para que ele possa, aqueles nutrientes possam ser absorvidos, né? Então isso acontece quando a pessoa tem um intestino saudável. Com a disbiose, né? As nossas células intestinais, elas são todas juntinhas, umas às outras, né? Uma a outra. Quando existe a disbiose, existe um afrouxamento entre as células. Esse espaço que estaria juntinho, ele não está mais juntinho, ele está alargado. E aí, o que acontece? Macromoléculas passam, né, por essas junções que deveriam estar unidas e ativam a circulação, né? Chegam à circulação. Chegando à circulação, vai ativar o sangue. Olha aquilo ali, meu Deus, eu não sei o que são essas macromoléculas, elas não deveriam estar aqui. Eu deveria receber vitaminas, minerais, aminoácidos, glicose, ácidos graxos. Não é isso que recebe. São moléculas que o organismo não identifica. Então, o sistema imunológico ele é ativado. E aí começam todos os problemas. Mas, assim, essa inflamação, por essa ativação do sistema imunológico, né, que está muito presente nas pessoas com fibromialgia, essa inflamação que é responsável por lesionar essa mitocôndria, que é aquela organela que produz energia, faz a gente ter energia, né? São as nossas usinas geradoras de energia. Então, assim, isso é fato que pacientes que têm fibromialgia têm disfunção na mitocôndria, tá? Com a menor produção de energia. E essa manifestação pode ser na forma de fadiga crônica. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer com que essa mitocôndria não pare de funcionar, que não reduza a ativação, né, o funcionamento dessa nossa usina que é a mitocôndria. Como é que a gente faz isso? A gente tem como fazer isso de uma forma não medicamentosa, tá? A gente tem como fazer isso com alimento? Sim, mas quando existe fadiga crônica, o alimento sozinho ele não vai conseguir. Por quê? Porque existe uma série de fatores que podem estar fazendo com que esse nutriente contido no alimento ele não exerça a sua função, né? Então, nesse caso, fadiga é suplementação, né? Existem compostos bioativos, existem nutrientes anti-inflamatórios que a gente pode estar ofertando e que esse quadro todo reduz, assim, muito fortemente, né? Então, assim, quando eu peço os exames bioquímicos, né? Quando eu quero fazer uma avaliação do perfil bioquímico, eu acho que isso também é fundamental. Não adianta a gente ficar prescrevendo também suplemento e nutrientes se não houver uma carência, né? Então, assim, uma coisa que é muito bem definida na síndrome, na fibromialgia, é que existe uma queda substancial da coenzima Q10. A coenzima Q10, tá? Isso aí já está relatado na literatura. Ontem até, inclusive, baixei vários artigos falando, descrevendo essa redução da coenzima Q10, e a coenzima Q10 ela está diretamente envolvida com a geração de energia pela mitocôndria. Então, assim, esses pacientes, né, essas pessoas, têm uma alteração, né, nos seus níveis de coenzima Q10. Ela é importantíssima na produção, né, do ATP, como eu já falei, pela mitocôndria, tá? Ela também estimula a biogênese mitocondrial, tá? E a suplementação dela é fundamental na fibromialgia. E outra coisa importantíssima, quando um indivíduo tem algum problema de saúde, ele não tem um problema de saúde, ele tem vários, né?
Então, assim, por isso que a nutrição funcional, ela é bacana por isso, porque ela tem uma visão integrativa, né? Então, ela te vê num todo. Então, você vai pesquisar, você vai olhar, esse indivíduo tem na maioria das vezes, ele tem um colesterol alto. Aí ele foi no médico que prescreveu estatina para ele. Aí ele tá tomando simvastatina há séculos. Aí eu falo assim, meu Deus, você tá tomando simvastatina? Senhor misericordioso, para quê? A simvastatina vai cair por terra, hein, gente? Espera aí, vão lembrar de mim. Simvastatina não vai ser prescrita, como os prazóis também não vão ser. A simvastatina, ou as estatinas, né, no geral, elas diminuem a coenzima Q10 assim, a níveis assim, despenca. Então, todo indivíduo que toma estatina tem que fazer a suplementação de coenzima Q10. Ninguém faz. Não vejo nenhum paciente que chega aqui no consultório que faça suplementação de coenzima Q10 usando simvastatina, estatina. Não tem. Não vi um até hoje. Nos meus 19 anos de formada, ninguém faz suplementação de coenzima Q10. Aí você vê, essa pessoa que toma estatina tem dor. Tem dor muscular. Primeira sintoma de quem toma estatina é dor muscular. E o que é fibromialgia? É dor muscular. Também, não estou querendo dizer que tem uma, né? Estou mostrando que a falta da coenzima Q10, ela está ali auxiliando na fadiga muscular, né? Então um nutriente importantíssimo seria a Q10. Outros nutrientes também que estimulam a biogênese mitocondrial, que vai estar aí ajudando na questão da fadiga. Ácido alfa-lipoico, suplementação, sempre, tá? Isso aí é fonte de energia. A L-carnitina, todos esses três que eu tô falando para vocês, coenzima Q10, alfa-lipoico e a L-carnitina, são nutrientes que eles atuam diretamente lá no ciclo de Krebs. Não sei se alguém tem uma noção aqui de bioquímica, né? Para ver produção de energia, a gente tem aí no caso de ATP, a gente tem uma cascata aí de reações que acontecem no organismo. E principalmente essas três substâncias, elas atuam diretamente na produção de energia. Então, se você toma anti-inflamatório, analgésico, se você tem qualquer processo inflamatório, você vai alterar a produção de energia pelas suas mitocôndrias. Então, são nutrientes essenciais para quem tem dor, tá? Fora que também tem a questão do ômega 3, né? O ômega 3 ele também é um dos mais potentes anti-inflamatórios naturais. O que eu tenho prescrito muito para os meus pacientes com fibromialgia é um novo ômega 3 que tem no mercado. Não sei se vocês já ouviram falar, sobre o óleo de crio. O crio é um microcrustáceo que tem aí em águas profundas, geladas lá para cima. Então, assim, ele é potencialmente rico em ômega 3, mais do que o óleo de peixe em si, mais do que a linhaça. Então, o óleo de crio, ele tem produzido, assim, um efeito muito importante na melhora do processo inflamatório. Então, depois, se vocês quiserem pesquisar, óleo de crio, Krill, crio, é um microcrustáceo, tá? Outros nutrientes que estão assim intimamente ligados com a biogênese mitocondrial. As vitaminas do complexo B, principalmente B1, B2 e B3. Gente, eu tô cansada hoje. Hoje eu tô trabalhando desde as 7 da manhã, sem parar. Então, tô até um pouco acelerada, dá para perceber, né? E aqui, como sempre, a minha aguinha, que me acompanha, junto com os meus chazinhos que eu tomo o dia inteiro. Tá, voltando. Então, assim, as vitaminas B1, B2 e B3, elas também atuam na biogênese da mitocôndria.
Não sei se vocês já ouviram falar no NAD, no FAD. São também substâncias que estão diretamente ligadas à produção de energia pela mitocôndria, e sem esses dois nutrientes, principalmente esses três nutrientes, não tem formação de ATP, não tem energia. Então, tem que ser suplementado, como eu falei, através da alimentação. Claro que a gente vai oferecer alimentos que são fonte, isso é fato. Porém, para como é que eu posso dizer para vocês? Para uma questão mais efetiva, a gente tem que lançar de fato da suplementação, né? Para que a gente possa ofertar todos esses nutrientes de uma forma mais íntegra, né? Eles totalmente focados ali em restabelecer a sua disposição, tá? Outro nutriente também que a gente pode estar prescrevendo também é o ácido oxalacético. É um pouco caro aqui no Brasil, acho que só em questões de fadigas assim muito extremas, eu acho que vale super a pena, que em 2, 3 dias você vê realmente um up do quadro da pessoa, né? A disposição ela melhora muito, o quadro de dor, a intensidade da dor também ela reduz bastante. Por quê? A gente está dando nutrientes que estimulam a biogênese mitocondrial e a gente está dando nutrientes que também são anti-inflamatórios. Um alimento, né, uma especiaria que é muito rica em ácido oxalacético é o orégano. Então, assim, tem pessoas que fazem óleo de orégano, né? E você pode consumir o próprio orégano na sua salada, você coloca isso sobre o seu arroz, num legume. Então, também o orégano aí é uma especiaria que vai estar ajudando, né, com a sua contribuição, por ser rica em ácido oxalacético, tá? Melhorando a produção de energia, tá? Então, assim, um outro fator que acho que eu já cheguei a mencionar no início, né, a intoxicação por metais pesados. Eu acho que vale muito a pena vocês todos que conhecem ou têm fibromialgia, têm esses sintomas da fibromialgia, eu acho que vale a pena fazer uma dosagem sérica e urinária dos metais pesados. Aí são cádmio, níquel, alumínio, arsênio, chumbo e mercúrio, são os principais. E provavelmente você vai ter elevação de. Se você não vai ter a elevação de todos, que eu acho muito difícil, nunca peguei ninguém com todos eles, mas pelo menos o alumínio ele vai estar um pouco alterado, né? E se a pessoa ela usa muitos cosméticos, esmaltes, tinturas de cabelo, eles têm uma alta concentração de chumbo, né? Esses produtos. Então pode ser que ao longo dos anos você consumindo ou usando, né, com uma certa frequência, você possa ter um acúmulo desses metais tóxicos. E aí a solução para isso aí é uma dieta detox, né? Mas não é a detox só de tomar suco verde, detoxificação não é isso, tá? A detoxificação é uma coisa muito complexa, tá? Sinceramente, eu conheço poucos profissionais que sabem de fato promover uma detoxificação completa, tá? Isso aí, graças a Deus, a gente aprende na pós-graduação de nutrição clínica como fazer uma detoxificação completa do indivíduo, onde a gente tem várias fases, né? Enfim, não vou entrar agora no mérito da detoxificação, porque não dá. Isso aí é um trabalho muito personalizado, mas aí teria que se fazer esse processo de detoxificação para eliminar esses metais pesados, né, do organismo. Outro cosmético que tem outro produto que tem uma quantidade imensa de alumínio são os desodorantes. Então, assim, tentar eliminar desodorante da nossa vida, principalmente vocês que têm esses problemas, né? Quem tem problema de fibromialgia, tentar tirar o máximo possível desses produtos, né? Que contenham quantidade grande de alumínio. Então, assim, desodorante,
pasta de dente que contém alumínio, tudo que tem alumínio, sabe? Comprar alimentos enlatados, poxa, sai fora disso. Vamos tentar no máximo ir para feira, comprar o mais natural possível, o mínimo possível de produtos industrializados. Outra deficiência que eu encontro muito nos exames bioquímicos e que quase ninguém solicita, né? Pelo menos assim, médico nunca vi solicitar, dosagem de manganês, tá? O manganês, ele é um oligoelemento, tá? Ele participa da formação de uma enzima mitocondrial que tem uma função antioxidante assim imensa, que é a superóxido de mutase, tá? E essa enzima, ela, como é que eu posso dizer? Ela tem o poder de proteger as nossas células do envelhecimento, tá? E da exposição. Tô recebendo uma ligação agora, não sei se tá tremendo aí, gente. Por favor, deixa eu tentar dispensar aqui, peraí. Tá. Então, assim, ela tem uma função importante na proteção contra o envelhecimento e na morte das nossas células, né, que são expostas ao oxigênio, porque o oxigênio ele mata, né? A gente precisa dele para a nossa respiração, mas o oxigênio ele mata, né? Ele faz com que as nossas células morram a cada dia. Então, assim, o manganês geralmente existe uma deficiência e a gente tem que fazer suplementação ou ofertar alimentos ricos em manganês. Como eu já havia falado também, existe uma deficiência quando a gente solicita os exames, isso para comprovar, né? Porque daqui que os exames cheguem, né, os resultados, eu não vou esperar. Então eu já vejo, tem quadro de fibromialgia? Isso aí já é praxe. Tem alguns suplementos que já são imediatamente prescritos, né? Então, assim, a vitamina B1, que é a tiamina, e a vitamina B2, que é a riboflavina, tá? Elas são importantes vitaminas, elas estão associadas na produção de energia, tá? Então, assim, a gente tem a aveia como uma fonte riquíssima de tiamina, que é a vitamina B1, tá? Os cereais integrais, tem a levedura de cerveja e a riboflavina, né, que seria a vitamina B2, ela é encontrada tanto em alimentos de origem animal como de vegetal, tá? Encontrada nos leites e derivados, em carnes, ovos, cereais. E os folhosos são as suas principais fontes, né, de vitamina B2, que é a riboflavina. Então, é um suplemento. Ainda tem a B3, que eu não falei aqui agora, mas também a B3 é importante para essa biogênese mitocondrial. Então, assim, a gente verifica que o paciente que tem fibromialgia, ele tem deficiência na produção de coenzima Q10, do NAD, que o NAD ele é produzido através da nicotinamida, que é a vitamina B3. Tem deficiência de L-carnitina, que também está associada à biogênese mitocondrial. Gente, é tanta coisa para falar que eu me perco um pouco. Tá. A carnitina. Tem o ácido alfa-lipólico. A vitamina K é importante também, tá? Nessa produção da própria, como é que eu posso falar? A vitamina K, ela atua diretamente também nessa ação da mitocôndria, tá? De uma forma mais indireta, mas a gente percebe que os níveis de vitamina K também estão reduzidos. Todas essas substâncias que eu falei agora para você, elas são essenciais para a cadeia respiratória da mitocôndria. Então, para que aconteça todas aquelas reações do ciclo de Krebs, a formação do ATP, esses nutrientes eles são fundamentais. E a gente percebe que estão reduzidos. E quando a gente oferta esses nutrientes de uma forma suplementar, a melhora em 2, 3 dias, gente. É uma coisa impressionante. Claro que se fosse tão fácil assim, todas as informações aqui que eu estou dando para vocês, ou que vocês pudessem pesquisar na internet, se fosse tão fácil fazer, a gente não precisava estudar tanto, né? Então, assim, existem as doses, existem as maneiras de suplementação, as formas
melhores para esse suplemento ser absorvido. Existe toda uma dieta anti-inflamatória. Tudo isso é voltado para o individual. Então, assim, após uma análise criteriosa, né, através de uma anamnese bem minuciosa, a gente consegue identificar essas alterações e a gente suplementa, porém, não é uma receita de bolo. Tudo que eu estou falando aqui para vocês pode funcionar muito bem para um, mas pode não funcionar para outro. Então, o acompanhamento, não só o acompanhamento com o profissional, como o acompanhamento dos exames bioquímicos é fundamental para que a gente possa ter um sucesso, né? Então, assim, como eu já tinha falado um pouquinho, mas vou voltar um pouco nesse assunto, quase na totalidade dos pacientes que têm fibromialgia apresentam quadro de desbiose intestinal. Essa desbiose é que infelizmente vai estar causando quase todos os problemas que o paciente tem, né? Que seria a dor, que seria a fadiga, a alteração do sono, principalmente. Então, assim, tratar o intestino, cara, é a base inicial de qualquer tratamento, né? Equilibrar essa flora intestinal, né? Introduzindo probiótico, prebiótico, é o primeiro passo. Só que, assim, que eu também tenho visto as pessoas consumindo probióticos assim à torta direita, sem um critério. Você sabe quais são as cepas que seu organismo precisa? As cepas que eu digo de bactérias? Não, a gente tem uma gama aí de lactobacilos, bifidobactérias, e as pessoas estão assim, uma passa para outra. Olha, o PB é 8 bilhões é bom, o 20 bi é bom, aí você vai lá e compra. Pô, e aí não se dá bem. Por quê? Porque aquele probiótico não era para você. Entendeu? Existe um questionário imenso que a gente tem que preencher, né, através de uma avaliação, para identificar quais são as bactérias que você precisa, né? Então, o probiótico, ele não é generalizado, né? Não é uma fórmula para qualquer um. A gente consegue manipular essas cepas de acordo com as suas necessidades individuais, tá? Então, assim, os melhores probióticos são aqueles que são manipulados, não são aqueles que você já compra pronto, tá? Então, não vai na indicação dos outros, porque aquele probiótico pode ser bom para você, para seu amigo, mas não vai ser bom para você e o quadro piora, tá? Um probiótico consumido de forma errada, né? Cepas que você não precisa ou que você não tem, elas podem causar problemas também para o indivíduo, tá? Então, cuidado com o uso de probiótico, de qualquer probiótico, tá? Outro dado legal, importante, é você tentar excluir ao máximo alimentos alérgenos, né? A gente sabe que a proteína do leite ela pode causar alergia, a gente sabe que a proteína, o glúten pode causar alergia, a gente sabe que existem outros alimentos que são potencialmente alergênicos, né? Tem amendoim, tem castanha, tem coco, isso aí, cada indivíduo, né, tem essa noção de qual alimento lhe faz mal. Se ele não tem, nós profissionais vamos identificar e fazer a restrição por algum período e depois fazer reintrodução para ver se realmente aquele alimento é o causador, né? Então, se você já sabe quais são os alimentos que são alergênicos para você, você tem que retirar. Porém, num quadro de desbiose intestinal, onde aquela junção entre as células que eu mostrei para vocês, aquelas junções, elas estão alargadas, né? Existe um espaço para se passar. Todo o alimento pode ser alergênico para você um dia. Então, se você começa com alergia à proteína do leite, você já tem alergia ao glúten, amanhã você vai ter alergia ao coco, depois da manhã você vai ter alergia à castanha. Então, assim, você vai ficando, como eu tenho uma querida paciente minha aqui, eu nem posso dizer paciente, né? Cliente, uma queridona minha aqui, que ela chegou para mim no início
com, assim, sinceramente, ela devia ter uns 60 alimentos que ela tinha reação tardia, né? Que seria o IgG aumentado. Então, pelo menos uns 60 alimentos. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou dar para essa pessoa? Ela mesmo falou que ela é o meu desafio, né? Então, assim, desde o momento que a gente consegue recuperar essa mucosa intestinal, fazer com que essas células voltem a ficar coladinhas, não passa. Não passa nenhuma macromolécula, e aí o organismo, o sistema imunológico, ele não vai ser ativado para aquele alérgeno que poderia passar, né? Então, vamos supor, passou o coco, né? Hipoteticamente, porque não vai passar o coco, né? Passou o coco, ele vai desencadear, porque o seu sistema imunológico ele está alterado, ele está ativado, ele vai desencadear um processo inflamatório, né? Ele vai ativar o seu sistema imunológico, vai criar um processo inflamatório e você vai começar a ter alergia ao coco. Então, assim, o que eu vejo que são as pessoas que começaram com 1, 2, 3 alergias, hoje tem pelo menos uns 10 alimentos que ela está com alergia. Então a gente tem que corrigir essa mucosa, para quê? Para que ela volte a consumir esses alimentos um dia, tá? A não ser que seja uma alergia imediata, né? Que ela seja manifestada por um aumento da IgE específica, aí realmente isso aí não tem jeito, né? A gente não consegue reverter, né, esse tipo de alergia imediata, que é aquela alergia que dá edema de glote, que dá angioedema, que dá placas no corpo, porque aí vai de fato atingir o sistema imunológico e aí não tem jeito, você tem que retirar esse alimento. Mas o que a minha prática me mostra é que de fato isso não acontece, né? Essas alergias elas vão acontecendo com o passar do tempo. O indivíduo ele começa a desenvolver alergias com o passar do tempo. Ai, porque tá calor. Com o passar do tempo, cada vez mais há mais alimentos, né? Então, assim, esses alimentos alergênicos, essa retirada desses alimentos alergênicos, ela é crucial, né? No tratamento e vão ser avaliados, né, de fato, de acordo com cada paciente. Mas o que a gente vê mais associação, de fato, com a fibromialgia são os leites e derivados, alimentos refinados, né? E o glúten, né? Alimentos com muito corante, muito conservante, então o indivíduo acaba fazendo alergia a corantes, né? Então tem que se retirar esses alimentos. Então, tentar ao máximo possível consumir alimento orgânico, eu sei que é caro por enquanto, né? Mas um dia eu acredito que isso aí vai ser a nossa realidade. Espero que sim, se bem que agora com essa questão aí dos agrotóxicos, isso aí me irritou profundamente, né? Essa liberação, então fiquem atentos, tá? Agora não é, a gente não vai ver mais a discriminação do alimento agrotóxico, é pesticida, então fiquem atentos, não se deixem enganar, procure os alimentos folhosos, né? As verduras, legumes, as frutas, os menores possíveis, aquela folha de couve que se você não tem condições de comprar sempre o alimento orgânico, então procura aquele alface que tem furo, que tem aquela larva, porque ali você sabe, se a larva estava ali, comeu aquele alimento, é porque tinha menos agrotóxico, né? O tomate, a gente vê aqueles tomates desse tamanho, quase no tamanho da nossa cabeça. Pô, procura aquele tomatinho pequenininho, sabe? Aquele pequenininho, não tô falando de tomate cereja, o tomate normal que a gente compra, procura os menores possíveis, porque esses é que tem uma menor quantidade de agrotóxico, tá? Aumentar o consumo de líquido, isso é fundamental, pelo menos aí 3 litros de líquido por dia, para a gente tentar eliminar o máximo possível, excretar o máximo possível do que não presta, né, que o nosso corpo não utilizou, tá? Aumentar o teu consumo de fibras, né? As fibras são importantes porque muitas fibras também agem como pré-bióticos, elas alimentam essas bactérias boas que a gente tem no nosso intestino, tá? Então são importantes. Então, assim, no geral, vamos lá, vamos recapitular. A suplementação é importante, tá? Para a gente tentar ressuscitar a nossa mitocôndria, que está morta, nesse caso, né? Ou que está muito cansada, né? Ela está
gerando pouca energia. Então, vamos tentar ressuscitar essa mitocôndria, tá? E essa ressuscitação, ela se dá como? Ela é baseada na suplementação de coenzima Q10, e cuidado se você estiver fazendo estatina, tá? Se você estiver fazendo estatina, se der para parar, ótimo, pare. Se não der para parar, você faça a coenzima Q10 mais ainda, tá? Para colesterol não precisa tomar estatina, tá, gente? Vou fazer uma live qualquer dia disso aí, para ver se livram desse medicamento insuportável. Então, coenzima Q10, L-carnitina, ácido alfa-lipoico, riboflavina, que é B2, B1, que é tiamina, B3, nicotinamida. Deixa eu ver se eu lembro outro. Ômega 3, de preferência o óleo de crio. Magnésio, magnésio. Não posso esquecer do magnésio, gente. Eu amo o magnésio. Tudo para mim é magnésio, magnésio. Magnésio, ele participa de mais de 300 reações no nosso organismo. Imagina se ele não ia participar aí da biogênese mitocondrial. É claro que precisamos de magnésio, né? Então, assim, magnésio importantíssimo. Tem a questão do magnésio PA, que é melhor ainda. Vamos tentar usar com regularidade. Mas lembrando, gente, tudo isso a gente sempre tem que dosar, né? Os níveis séricos, porque as vitaminas e os minerais, eles deficientes são péssimos pra gente, claro, mas eles também em excesso, eles também nos prejudicam, tá? Então, sempre, por isso que eu digo, tem que ter acompanhamento. Não adianta a gente querer fazer as coisas sozinhos. Hoje a gente tem a informação, a Deus dará na internet, né? Os grupos aí que a gente troca informações o tempo inteiro, um prescrevendo para o outro, um leigo prescrevendo por outro. Então tomem cuidado com isso, tá? O que diferencia um medicamento, né, e o veneno é simplesmente a dose. Então vamos ter cautela nisso aí, sempre embasados em exames séricos. O magnésio, o ideal é a gente dosar o magnésio eritrocitário, que é aquele magnésio que está dentro da célula, tá? O magnésio sérico, normal, ele geralmente está uma referência adequada, num nível bom, quando a gente faz o exame. Quando a gente vai dosar o magnésio eritrocitário, ele está deficiente, tá? E qualquer pessoa que tenha o magnésio sérico, aquele que a gente pede rotineiramente, abaixo ou até 2,1, mesmo a referência estando lá ok, você não está deficiente. Se você tem de 2,1 para baixo, você já está deficiente de magnésio, tá? Então, a suplementação é bacana. Outro nutriente que eu não podia falar, esqueci de falar, vitamina D. Vitamina D. Não esquecendo, gente, tenho visto também muitas pessoas aí tomando altas doses de vitamina D sem supervisão. Isso não é legal, tá? A vitamina D, ela deve ser analisada, ela deve ser avaliada, porque, como eu falei, se ela tá baixa, péssimo, mas se ela também excede um nível, principalmente níveis acima de 100, ela se torna tóxica, tá? E a vitamina D, ela não é uma vitamina, ela é um hormônio, tá? Então, mais ainda, deve-se ter cautela quando se toma vitamina D, tá? Existem muitos protocolos de vários problemas se fazendo altas doses de vitamina D. Eu acho bacana, acho que esses protocolos dão super certo, mas eles têm que ser acompanhados. Não adianta você pegar e falar, pô, hoje eu tô vendo que meu amigo toma aí 10 mil unidades, 20 mil unidades, vou tomar também. Não é assim, tá? Vitamina D em excesso causa hipercalcemia é aumento do cálcio. O cálcio elevado, ele vai aderir às nossas artérias, ele vai calcificar. Então, as nossas artérias que deveriam ser maleáveis, elas vão endurecer, falando assim, né? Elas vão calcificar, e aí o sangue não vai passar corretamente, e aí a pessoa aumenta as chances de infartar. Então, olha lá, pelo amor de Deus, calcifica rim, né? Então, começa em vários problemas renais. Então, vitamina D sozinha,
não é legal. Se você resolver fazer, não faça acima de 4.000 unidades, tá? E sempre acompanhando através dos exames de sangue, tá bom? Aí pelo menos de 2 a 3 meses você fazer uma dosagem sérica para ver como é que tá esse nível. Nunca deixa chegar acima de 100. Tá legal? Outro nutriente também que é importante, que a gente vê que tem um resultado expressivo, é o uso da creatina. A creatina, ela é um aminoácido, tá? Que atua diretamente na musculatura, tá? Promovendo uma maior energia. Então, assim, a creatina, a suplementação de creatina também tem sido benéfica para essa questão das dores, né? Da dor. E, obviamente, se esse indivíduo tem uma melhora nessa dor crônica, né? Ele vai poder se exercitar mais, né? E com isso, aquele ciclo todo vicioso de dor, ele vai reduzir. Então, assim, é sempre pensando em estar suplementando esses nutrientes para melhorar, né? E para modificar o seu estilo de vida. Então, procurar uma atividade física que seja prazerosa, seja ela uma dança, seja ela um yoga, seja ela um pilates, qualquer tipo de atividade física vai estar aí mantendo nossas mitocôndrias sempre funcionando, né? Nossa usina sempre funcionando de uma forma correta, estimulando nossa musculatura, tá? Então é importante. Então a creatina, ela tem se mostrado benéfica nesses quadros de fibromialgia, tá? Porque esses nutrientes todos que eu falei para vocês, eles estão envolvidos diretamente na inflamação, né? Então eles acabam atuando nessa cascata inflamatória, reduzindo, né, todo esse processo inflamatório e gerando energia, tá? Isso é importante também. Uma forma de suplementar o magnésio que não seja o magnésio PA, vocês podem também estar suplementando na forma de magnésio de malato, tá? Magnésio de malato é uma boa forma de se suplementar o magnésio, tá? Porque esse magnésio ele vai ter ácido málico, ele tem mostrado benefício nesse tratamento, tá? Da fibromialgia. Então, assim, ácido málico é um nutriente importante, a gente encontra até na maçã, né? Ela é rica em ácido málico, ela melhora a produção de energia, essa substância, né? Além de possuir ação anti-inflamatória, contribui na redução da dor, importante, melhora a qualidade do sono, tá? Aumenta o bem-estar, né? A sensação de bem-estar. Assim, também para tentar finalizar, porque eu acho que eu já falei muita coisa, a questão da depressão, né? Vejo que pacientes que têm. É isso aí, Sônia, desmalato de magnésio, show de bola, tá certinho. É uma das melhores formas de absorção do magnésio. Então, assim, a questão da depressão, né, da questão da ansiedade generalizada, isso aí é explicado por quê. Vocês têm uma noção? Por quê que pacientes... Claro que tem a questão da dor que vai deixar qualquer indivíduo mais para baixo, né? Mas tem uma questão séria de depressão, né? E de alteração de humor, a pessoa tá sempre irritadiça. Vocês sabem por quê? Alguém sabe? Fala aí para mim. Alguém sabe? Alguém sabe? Você sabe? Você? Você? Alguém sabe? Vai, gente, comenta aí. Por que será que a gente pode apresentar depressão? Gente, desbiose. Minha filha fala assim, mãe, desbiose. Mãe, desbiose. Gente, sinceramente, eu acho que a evolução da medicina é essa. É a gente acabar reconhecendo todas as nossas bactérias, porque elas que nos movem. Nós só somos um compartimento para as bactérias. Elas é que nos movem. Elas movem a nossa vida, tá? Não somos nós que movemos elas. Elas que movem toda a nossa vida. Se a gente vai estar doente, se a gente vai estar sadio. Então, assim, a desbiose intestinal, ela causa uma redução na produção de serotonina, né? A serotonina é um neurotransmissor responsável pelo humor, né? Principalmente pelo humor,
vai estar muito reduzido nos quadros de desbiose intestinal, tá? E, consequentemente, se você não tem produção de serotonina, que a serotonina, 95% dela ela não é formada no cérebro, somente 5% ela é formada no intestino, né? Como 50% da dopamina também é formada no intestino. Então, olha só, não é a nossa cabeça que vai comandar o nosso humor, o nosso estado de espírito, não é nosso cérebro, não, gente. É o intestino que comanda isso. Eu canso de falar para quem tem síndrome do pânico, para quem tem distúrbio de ansiedade generalizada. Gente, não se preocupem com antidepressivo, não se preocupem com a cabeça de vocês. O problema tá lá no intestino. Pô, Rosane, como é que pode, cara? Tá, quer me dar uma chance? Vamos tratar? Vamos corrigir essa desbiose? Cara, assim, é bizarro como a melhora é significativa, né? Então, assim, se você não tem produção de serotonina, você não tem produção de melatonina. A melatonina é o hormônio do sono. É isso aí, Sônia. Nosso intestino é o nosso segundo cérebro, não tenha dúvida, né? Eu posso até ser ousada a dizer, para mim, o nosso intestino não é o nosso segundo cérebro. Para mim, o nosso intestino é o nosso primeiro cérebro. Eu queria mudar isso, tá? Porque primeiro vem o intestino, depois vem o cérebro. Então, para mim, o intestino é o primeiro cérebro, tá? Me desculpe todos que acham que o intestino é o segundo cérebro. Na minha concepção, o intestino é o nosso primeiro cérebro. Então, assim, a serotonina, ela se converte em melatonina, tá? Que é o hormônio do sono, que também está deficiente, né? E aí gera insônia. Um quadro muito presente em quem tem fibromialgia. Insônia. Sono agitado, acorda 50 mil vezes à noite, não tem aquele sono, não chega ao sono profundo, entendeu? Então, assim, como é que você vai ter produção de melatonina se você não tem produção de serotonina intestinal? Então, assim, corrigir a desbiose. Se não der para corrigir imediatamente, porque realmente é um processo mais complexo, né? Exige tempo, existe várias mudanças no seu estilo de vida, na sua alimentação, várias adequações. Então, oferecer o triptofano, né? Triptofano é um aminoácido encontrado aí em muitos alimentos. Banana é riquíssimo em triptofano, o grão de bico é riquíssimo em triptofano. E se você não conseguir, que de fato eu acho muito difícil a gente conseguir a quantidade ideal de triptofano quando a gente tem uma disbiose, através da alimentação, fazer suplementação de triptofano, né? Existe a forma medicamentosa, que é o 5-HTP, e existe a forma natural, que é o extrato de Griffonia simplifolia, que é uma planta, né? Que de fato é riquíssima em triptofano e vai desencadear toda essa produção, a produção de serotonina e a produção de melatonina para que você tenha um sono mais adequado, né? Então, falei também da sensibilidade do glúten, né? Acho que cheguei a falar, né? Então, de fato, tentar fazer uma dieta livre do trigo, não só trigo, cevada, centeio, isso aí é preconizado, né? Fazer uma dieta anti-inflamatória com alimentos principalmente ricos aí em ômega 3. A gente também pode estar usando alguns tipos de algas. Aí falei em alga, agora lembrei do hipotiroidismo, tá? Existe uma certa relação da fibromialgia com o hipotiroidismo, mas eu vou fazer uma live quarta-feira e aí eu vou mencionar isso aí, tá? Então, assim, quem tem fibromialgia tem que estar avaliando a tireoide, tá? Não somente TSH, T3, T4, tem que fazer T3 reverso, tem que fazer, desculpa, T3 reverso, tem que fazer os anticorpos antiperoxidase. Então, tem uma série aí de outros marcadores que são importantes para a gente estar avaliando aí a função tiroidiana, tá? Então, assim, falando de alga, o que eu falei de alga? Alga se liga com o tireoide, tá? Que é rica em iodo. Aí eu sempre faço essas correlações. Às vezes o meu pensamento ele vai na frente do que eu falo, então talvez fique um pouco corrido, mas então assim, uma alga que é benéfica aí no tratamento, né, a clorela,
tá? A clorela, ela tem o poder de se ligar, ela se liga aos metais pesados, né? Ela contribui para essa detoxificação do organismo. Então, a clorela, ela é importante. Também tem a espirulina, também, que também tem se mostrado. Ainda existem, claro, estudos ainda, né, que não são bem definidos, mas a clorela, assim, ela nessa ação de quelar metais pesados, ela tem uma função bacana. Outra coisa, porra, fundamental, gente, que eu ia esquecendo aqui de falar. Da próxima live que eu for fazer, eu vou fazer uns roteiros, que aí eu falo tudo certinho, que aí eu fico me lembrando das coisas e talvez não tenha uma sequência, né, do que eu falo. Mas eu vou botar uma certa sequência na próxima. É porque eu ainda tô novinha nisso, né? Eu sou criança ainda nesse negócio de live. Essa é a minha terceira live ainda, então eu tô me adaptando, tá? Então peço paciência de vocês. Queria falar com vocês sobre o consumo do aspartame, tá? Vejo aí muitas pessoas usando adoçante sem necessidade, porque adoçante não precisa, né? Tudo que é industrializado, gente, vamos tirar fora isso da nossa vida. Se tiver que usar um adoçante, pelo amor de Deus, use o mais natural, que seria a base de estévia, né? Olhar estévia, que eles estão fazendo uma sujeira com a gente, a indústria, ela bota lá estévia e tu compra, só que você vai lá ler naquela letra minúscula, leva uma lupa, sério, eu levo lupa pro supermercado às vezes, quando eu quero comprar alguma coisa diferente, eu levo uma lupa, porque a gente tem que olhar naquelas linhas malditas que eles colocam desse tamanho, os ingredientes que colocam, né? E nós somos muito enganados, tá? Porque a gente não consegue ler aquilo ali e acha que é um produto basicamente natural e não é. Então, estou misturando muito estévia com outros adoçantes, né? Com outros edulcorantes. Ciclamato, sacarina, que são provadamente aí cancerígenos, né? Com sorbitol, que aumenta a diarreia. Então, sai fora. Então, se tiver que usar, estévia 100% pura. Tem que estar lá 100% pura. Então, assim, o aspartame, eu li alguns artigos que ele pode causar dor de cabeça, tá? Em algumas pessoas. Ele está associado ao ganho de peso, a doenças neurológicas, a depressão, a fibromialgia. Achei alguns artigos falando do aspartame na fibromialgia, desencadeando as dores musculares, tá? E até alguns tipos de câncer, né? Até existem estudos aí em andamento, vários estudos, correlacionando o aspartame ao início ao start, né? Ao gatilho do desenvolvimento do Parkinson. Então, aspartame já era. Pô, só em pensar que, cara, que há anos atrás eu prescrevi aspartame. Senhor, isso me dá uma dor tremenda. Mas enfim, é a evolução, né? São os estudos, que graças a Deus a gente tem como se atualizar, né? Chegar a esses artigos científicos e ver que isso tudo pode melhorar, né? Que as coisas que vão descobrir daqui a anos, pode ser que tudo isso que eu tô falando para vocês tenha outros critérios, né? Descubram outras coisas, então é tudo uma evolução, né? De fato. O que mais que eu posso falar? Questão dos anti-inflamatórios, né? Que a gente que usa muitos, né? Anti-inflamatórios. Os antidepressivos, né? A questão do humor, né? Então, tentar ao máximo fazer a suplementação, né? Ou de 5-HTP, ou do próprio triptofano, ou da grifônia, para aumentar isso, seus neurotransmissores, principalmente serotonina, né? E dar uma melhorada nesse humor, né? Outro nutriente super anti-inflamatório, Jesus, esquecer dele não posso. Curcumina, açafrão, gente, cara, os estudos estão bizarros em relação à cúrcuma na fibromialgia. Não tô falando só na fibromialgia, tá? Porque hoje o foco é fibromialgia, mas em processos inflamatórios, tá? Reduzindo dor, reduzindo inflamação. Então tem gente que tá suplementando a própria raiz, né? Existe, né? Algumas feiras livres a gente consegue. Isso aí você planta em casa num vasinho, né? Aquele rizoma, você planta ele, cara, ele cresce bizarramente, vai dando um monte. Então, uma opção.
Ou então você compra de fato uma cúrcuma que seja verdadeira, porque infelizmente, né, existem pessoas que são cretinas, que misturam aquilo que você acha que é bom para sua saúde, misturam com outros ingredientes que vão estar ou piorando, né? Ou então não vão estar ofertando nada para você, mas infelizmente tem a questão da grana, né? Então a cúrcuma, de fato, a cúrcuma verdadeira, ela é cara, ela não é barata, então você pode tentar manipular numa farmácia de manipulação que você confie, né? E tá usando diariamente, ou então de manhã cedo você pode misturar com água ou até com suco verde e tá tomando, né? Eu gosto muito de fazer tudo meu lá em casa, eu tento fazer com cúrcuma, né? Mas a cúrcuma ela não pode ir pro fogo, que ela perde a propriedade anti-inflamatória. Então a cúrcuma tem que ser crua, tá? Então se você vai botar num frango, vai botar num ensopado, você bota depois que ele estiver pronto. Aí você mistura ali a cúrcuma no alimento, na tua preparação, né? E aí vai utilizar ela como ela vai agir como anti-inflamatório. Tem a questão do ômega 3, que eu falei do óleo de crio, que eu acho que é bem bacana, né? Ah, deixa eu ver o que mais que eu posso falar. Eu acho que é isso, gente. Vi também ontem, eu li alguns estudos, aí já não tem muita relação com o alimento em si, mas alguns óleos essenciais, como o óleo de alecrim, né? Falei do óleo de orégano, o óleo de tomilho, eles aumentam o fluxo de sangue, tá? Principalmente para os músculos, aí tende a fazer um relaxamento muscular, né? Você pode usar, porque essa pós-graduação que eu estou fazendo em fitoterapia, né? Ela envolve aí a medicina ayurvédica, a medicina chinesa, estou aprendendo tudo isso, né? Para poder botar em prática aí com os meus queridos. Então, assim, você pode botar a hortelã, que é um excelente cicatrizador de mucosa, um chá digestivo, mas aí no caso a hortelã em si, você pode colocar algumas gotas nela no difusor de aromaterapia, né? Ou na água quente da banheira, tá? Ou dentro do seu óleo de massagem, tá? Então, assim, acho que isso aí é válido também, né? Que a natureza ela oferece pra gente esses condimentos com essas propriedades, né? Calmantes, propriedades analgésicas, né? O açafrão, que seria a cúrcuma, aí, pô, super importante. O gengibre, tá? O gengibre ajudando muito no alívio da dor, né? Daquela dor inflamatória, de um processo inflamatório, né? Aí a gente tem outros compostos bioativos, tem a valeriana, tem o cava-cava, tem camomila, tem maracujá, que ajuda também a combater na dor, tá? Então, assim, a gente pode estar aí se beneficiando dessa gama aí de produtos que eu tentei explicar para vocês. De fato, retirar os alimentos processados, industrializados, tudo que é corante, ter uma dieta mais natural possível, sabe? Tentar ir à feira, comprar produtos de feira. Eu sei que é difícil, é fácil falar, mas eu sei que é difícil com a nossa correria, com o nosso dia a dia conturbado, cheio de coisa para fazer. Mas, sabe, eu acho que é questão de a gente se doutrinar, sabe? Ir ao supermercado, fazer sua lista de compras, tentar fazer um planejamento do seu cardápio semanal. Eu acho que isso é bacana, sabe? Chegar todo domingo e, pô, fazer lá, segunda-feira, terça, quarta, o que você quer preparar no seu café da manhã, o que você quer no almoço, o que você quer no lanche, no jantar. E aí, em cima disso, montar sua lista de compras, sabe? Procurar receitas, se quiser me pedir receitas também, eu tenho mais de 6.000 receitas cadastradas. Então, assim, procurar receitas super naturais, saudáveis, que a gente leve, que use o mínimo possível desses condimentos industrializados, sabe? É tudo a questão de disciplina e organização e vontade, né? Se a sua dor, se o seu problema de saúde te dói mais do que te prejudica ao ponto de você continuar com ele, aí a gente não pode fazer nada, né? Existem caminhos para a gente melhorar. Existem. Só basta a gente querer, tá? Botar em prática,
e tentar modificar hábito, estilo de vida. Isso é fundamental, tá? Então, assim, é isso aí que eu queria passar para vocês. Eu acho que eu consegui falar, não consegui ver, não consegui ver deixa eu ver se eu consigo aqui ver as perguntas. Não sei se o pessoal tem. Ó, Regina, beijo para você. Ó, vou te ligar hoje, hein, Rê? Quero falar contigo. Fibra. Não, a gente hoje não tem muitas perguntas, não. Então, Frank, você falou da questão de tomar sol por conta da vitamina D. Olha só, pra gente ter uma absorção bacana de vitamina D, tá? Através do sol, primeiro a gente tem que ter colesterol. Então, quem toma estatina já tem a produção menor de colesterol, então vai ser difícil aí essa conversão da vitamina D. E o sol, principalmente de meio-dia a 1, é o sol rico em vitamina D. Não é o sol rico, é o sol que vai propiciar que aquela vitamina D bata na tua pele e ela possa ser absorvida, tá? Então, e sem protetor solar. Hoje em dia a gente se emplaste de protetor solar, a gente não pega o sol de meio-dia, né? E se pega, tá cheio de protetor, então assim, a vitamina D, coitadinha, ela não consegue agir, tá? Que mais? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. A Sami falou tá, questão de obrigação de tomar. Gente, meu marido tá me ligando, deixa eu dispensá-lo, agora não, amor. A questão dos anti-inflamatórios, já te falei. O anti-inflamatório é veneno, ele abaixa a imunidade, ele destrói a nossa barreira intestinal, alterando a permeabilidade intestinal, tá? Causando desbiose. Existem anti-inflamatórios naturais super potentes, então procura, tá? E introduzindo esses anti-inflamatórios naturais na tua vida, e aí você vai reduzindo, consequentemente, você vai reduzindo os alopáticos, né? Acredito. Compra o óleo de crio, faz o óleo de crio, faz a cúrcuma, que é super anti-inflamatório. Só com esses dois, já uma dieta anti-inflamatória, você já vai conseguir reduzir esses anti-inflamatórios, tá? Que estão aí de fato, eles estão tratando o seu sintoma, que é a dor, né? Que é o processo inflamatório gerado pela dor. Mas eles não estão te tratando, eles estão te derrubando, tá? Então tenta usar anti-inflamatório natural. A resposta que eu tenho depressão. Sônia, falei daí da depressão, né? A alteração da permeabilidade intestinal causando a desbiose intestinal, diminuindo a produção de serotonina, diminuindo a produção de dopamina, e desencadeando os quadros depressivos, quadros de ansiedade. Então, vamos fazer uma suplementação, né, de alimentos que são ricos em triptofano, que o triptofano é um aminoácido precursor da serotonina. E se puder aí fazer uma suplementação da grifônia, simplicifolia, também é um artifício aí bacana para estar aumentando essa produção. Caramba, me lembrei de uma coisa aqui fundamental, a produção de serotonina. Aí, você vai no médico, você tem depressão, você vai ao médico, fala assim, tô com depressão, tô mal, precisa logo, antidepressivo, vai te dar antidepressivo hoje da moda. Antidepressivo que atua na recaptação de serotonina, certo? Olha, eu não vou dizer todos, mas 99% dos pacientes que sentam aqui nessa cadeira tomam antidepressivos que atuam na recaptação de serotonina. Mas que serotonina vai recaptar se não tem? Essa é a minha pergunta. Vai recaptar que serotonina se você não tem serotonina? Se você não produz serotonina, ou seja, você está gastando seu dinheiro à toa e está usando um antidepressivo, que é um medicamento que ele só não atua no seu processo depressivo, ele atua sistemicamente, ele destrói você, né? Ele ao mesmo tempo que, claro, estou dizendo que tem casos que eles têm que ser utilizados, não sou eu, também sou contra não, porque eu já usei também, mas depois
consegui me livrar, né? Nunca mais eu entrei nessa furada. Mas que serotonina tu vai recaptar se você não produz? Então, cara, pensa nisso que eu tô te falando, tá? Então não é bem por aí. Se você tem desbiose, você tem essas queixas, essas alterações todas que eu falei para vocês. Acho que caiu aqui. Peraí, voltei. Os antidepressivos que atuam na recaptação de serotonina não são bacanas, tá? Então tá. Como se corrige a desbiose? Não dá para se corrigir sozinho, tá? Desbiose, correção de desbiose não é só o consumo de probiótico, tá? Tem que ter um profissional, e o profissional mais qualificado para isso aí, para tratar de desbiose intestinal, tá? É o nutricionista funcional. Acabou, ponto. Não existe, gente, ainda não existe, tá? Não existe outro profissional que saiba tratar uma desbiose intestinal, que saiba corrigir, tá? Jacira melhorou do pé, Jacira? Jacira é uma paciente minha lá de Rio das Ostras, vem aqui no meu consultório no Rio. Quebrou o pé. Só não pode dar desculpa de que não vai fazer a dieta, né? Não vai seguir todas as minhas orientações porque tá com o pé quebrado. Olha lá, hein, Jacira? Então eu posso tomar... o que quer dizer que a Jacira botou? Peraí. Melatonina, mesmo fazendo uso do clonazepam, olha só, você não precisa tomar melatonina. Melatonina é um hormônio, tem que ser prescrito por médico, tá? Tem que ter indicação. Se você tem insônia, o ideal é você fazer a suplementação ou a complementação da alimentação com os alimentos ricos em triptofano, que eu falei que os principais bananas são as carnes e são o grão de bico. Ou então fazer a suplementação com 5-HTP ou com a grifônia, tá? Porque aí você vai estar dando a serotonina e, consequentemente, ela vai se transformar em melatonina. Se você só usa o hormônio melatonina, você não tem a serotonina. Então, você vai melhorar de um quadro que seria a insônia, mas você vai continuar deprimido. Então, acho que não é por aí, né? Vamos fazer lá o inicial, ou o triptofano, ou a grifônia, para você produzir serotonina e, consequentemente, essa serotonina virar melatonina, tá? 5-HTP é compatível com antidepressivo? Sim, tá? O 5-HTP, ele é a forma ativa da serotonina, tá bom? Só que a gente consegue fazer da forma natural, né? A forma natural seria fazer o extrato da grifônia, né, a suplementação com a grifone, que não causa essas alterações todas que eu descrevi para vocês, tá? Flavinha, Simone, boa noite. Tá, vamos lá. A Jacira mandou beber um pouquinho de água, é verdade. Não entendi aqui, Frank, você botou aqui da maltodestrina, o que seria a maltodestrina? Fala para mim aqui o que você está querendo dizer em relação a carboidrato. Encontrei a Rajan. Tá. Acho que é isso, né, gente? É isso aí, pessoal. Eu acho que fazer uma live sobre diabetes, nossa, isso aí, Márcia, é o que eu mais quero. Gente, só sofre hoje de diabetes quem quer, na boa. Não é concebível isso, diabetes. Essas alterações todas da diabetes, vocês sabem que agora a gente está desenvolvendo um quadro chamado diabetes tipo 3, né? Diabetes está lá no cérebro, né? Eu fiz até um post sobre isso aí, que seria o Alzheimer, né? Então, eu vou fazer uma sobre a diabetes, mas eu já prometi, acho que foi até para a Luciane, né, Lu, que eu prometi que eu ia fazer uma de hipotiroidismo, eu vou fazer essa semana. Pega meu e-mail, quem quiser receita, quem quiser alguma outra dica, pega meu e-mail,
manda para mim, eu mando a mensagem, que aí eu mando, tá? Eu mando. Olha só, o Luciane, essa questão do óleo de crio, sinceramente, a única que eu confio, não ganho nada com isso, não estou fazendo merchandising, mas a que eu mais confio é a da Essential, tá? É um pouquinho cara da Essential. Quando o processo inflamatório ele é muito intenso, né? Quando a pessoa tem dores assim absurdas, faz 2 cápsulas ao dia, tá? Uma de manhã e uma à noite. Se não, uma cápsula só basta, porque como ele é muito caro, né? Uma cápsula só basta. Mas se a sua dor, né, é muito intensa, você sente que tem um processo inflamatório intenso, 2 cápsulas por dia, tá? É isso aí. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado algumas pessoas. Se eu ajudei uma só, eu já fico satisfeita, tá? Precisando aí de qualquer ajuda, de qualquer orientação, entre em contato comigo. Se puder fazer um acompanhamento comigo aqui no Rio, quem for do Rio de Janeiro, quiser vir aqui no meu consultório, vai ser muito bem recebido, tá? Vocês viram que eu falo muito, né? Graças a Deus. A minha consulta de início ela dura em torno de 1h30, 2 horas, porque eu vou rastrear teu fio de cabelo até o teu dedão no pé, tá? Você vai sair daqui totalmente avaliado e eu vou identificar todas as suas alterações, todos os processos que você possa estar desenvolvendo algum tipo de patologia e você vai melhorar, tá? Então, assim, ao invés de procurar um médico, procura uma nutricionista funcional. Eu acredito que aí no teu estado tem alguma boa, né? Se precisar de dicas de algumas, eu tenho passado aí o nome de alguns profissionais que são bacanas, tá? E qualquer coisa é isso aí, tá? Vanete, um beijão. Vanete é moderadora, é administradora do grupo que eu sigo de fibromialgia mudando foco. Então, quem não tivesse associado a esse grupo no Facebook, pô, vai lá que tem dicas bacanas, as pessoas se ajudam. Mas essa questão de se ajudar, cuidado, tá? Vamos ajudar com parcimônia, né? Vamos tentar não prescrever para os outros, porque essa questão da individualidade é muito ali e eu vejo que as pessoas umas prescrevem para as outras compram e às vezes não se dão tão bem, tá? Então, assim, por isso que o acompanhamento com o profissional é bacana, tá? Vou mandar um beijão para vocês, que eu não sei quantos minutos eu falei hoje, nem ter falado muito, tá? E mandem sugestões aí de lives, eu vou fazer uma de hipotiroidismo, vou fazer de diabetes, e aí mandem sugestões que aí a gente tenta bater um papinho, tá bom? Beijo grande para vocês todos, fiquem com Deus. Uma excelente semana para todos, tá? Com menos dor. Show? Beijão, galera!